Então, eu sou Márcia Lucena, sou psicóloga, aconselhadora biográfica e estou aqui, tenho a satisfação, né, de conduzir essas lives pela Escola Livre de Estudos Biográficos. E a cada mês nós temos uma live, e esse tema das Santas Convocações vai acompanhar o ano inteiro, com lives intercalando alguns meses com outros temas. Mas as Santas Convocações vai falar das festas cristãs, da importância das festas cristãs para o desenvolvimento do ser humano. Então, vai sempre trazer esse olhar diferenciado em cada uma. Então, Márcia, Karen, Luciana, vocês vão se apresentar para quem está chegando agora, e aí coloca também aqui quem está chegando a primeira vez, quem não assistiu a live anterior, vai lá no perfil da Eleb, que tem a live anterior, para você entender por que esse nome Santas Convocações, e que a gente vai usar o ano inteiro este nome. Então, assiste lá a live anterior se você não assistiu. Boa noite, Márcia. Eu vou começar com você, então se apresenta, depois eu vou fazer pela escadinha, tá? Então, eu sou a Márcia Della Negra, eu sou psicóloga aconselhadora biográfica e tenho 76 anos. Então, será que ainda eu tenho interesse pelo carnaval? Ou será que esse interesse pelo carnaval já passou? Ou se ele existe, no que ele se apoia? Essa é a pergunta que eu vou deixar no ar. Será que nessa idade a gente está afim de pular o carnaval? Ou a gente quer olhar de um outro ponto de vista? Mas vamos lá. Pierrots e Colombinas ainda? Será? Muito bem. Luciana? Então, eu sou Luciana Pinheiro, tenho 58 anos e eu acho que eu não tenho muita vontade de pôr meu bloco na rua nesse carnaval. Eu estou em obras em casa e os blocos estão todos na área de construção. Eu me sinto ainda nesse momento muito voltada para esse caminho da fantasia. Eu gosto do caminho da fantasia. Acho importante a gente manter a fantasia na nossa história, na nossa vida, mas com um pouco menos de agito. Eu sou aconselhadora biográfica, eu sou artista plástica, pesquisadora, escritora, e faço parte desse caminho que nós três, as três Moiras, né? Eu, Karen e Márcia Della Negra, fazemos dentro do caminho das reflexões biográficas através da cristologia. Então, é isso, por enquanto. Obrigada, Luciana. Karen? Eu sou Karen, tenho 52 anos, apaixonada pelo tema. Carnaval é uma coisa que eu sempre gostei muito. E eu fui pesquisar esse tema e me impressionei, assim, quantos mistérios tem por trás desse carnaval, que a gente tem ele como uma festa, uma data, como é misterioso o carnaval. Então, posso dizer que eu sou uma amante dos mistérios, né? Sou aconselhadora biográfica pela Eleb, uma formação, entre outras, que eu tenho dentro da antroposofia, mas essa realmente é um divisor de águas. Foi quando, então, eu conheço Márcia e Lu, que foi a ideia dela, na verdade, nos unir. Então, entre todas as coisas, eu sou muito grata a essas amigas de jornada. E tem o pessoal do meu grupo, que era para a gente estar tendo grupo de estudos. Eles estão aqui, agradeço a presença desse grupo. É fiel aos estudos de antroposofia. O estudo hoje vai ser o tema do carnaval. Vai. Muito bem. Eu vou trazer, então, numa dinâmica, eu vou fazer uma pergunta, mas eu não vou direcionar para cada uma, tá? Então, eu vou trazer a pergunta e aí vocês sentem quem que vai poder olhar aí e responder sobre esse tema. Então, uma primeira pergunta para a gente compreender melhor e começar a aprofundar é qual era o verdadeiro significado do carnaval nas tradições cristãs, pré-cristãs, né? Porque o carnaval é uma festa muito antiga,
né? Se a gente for olhar, né? Então, muito antes, né, de se tornar uma festa cristã, ela já acontecia. Então, qual era o significado do carnaval? Eu acho que eu posso começar, se as minhas amigas me permitem. Sabia que era você. Eu ia falar, mas eu queria ver de por onde A ela ia gente pegar. já sabe quem vai pegar a bola. Exato. Eu sou a menina da Era das Cavernas, eu começo lá de trás, não tem jeito. Mas é o seguinte, uma das coisas que, assim, pesquisando o tema, e como eu disse para vocês, eu adoro um carnaval, eu sempre gostei de carnaval. Meus pais, e para mim foi muito biográfico fazer esse caminho, porque meus pais se conheceram no carnaval. E naquela época, né, meu pai era um estrangeiro, um grego chegando aqui, a minha mãe, uma educação super rígida, e meu pai deu um beijo nela e saiu correndo. E a minha mãe ficou com a fantasia de quem é esta pessoa. Ela mal viu ele. Nossa, que romântico. Olha. Não é? E aí ela ficou, olha isso, Lu, ela ficou com o cheiro dele, porque papai era muito perfumado, um grego muito perfumado. E ela ficou com aquele cheiro. E aí ela sabia que tinha um estrangeiro no bairro circulando, ela dizia, será que eu vou encontrá-lo? E ia pelo odor, né? Até que um dia ele se apresentou, encontrou e apresentou. Eu fui aquele que te deu um beijo. E assim começa a história e eu nasci. Eu sou filha do carnaval. Eu sou filha do carnaval. Então, eu mergulhei fundo no tema. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Somos aconselhadoras biográficas, a gente vai olhar a biografia individual, mas também a biografia do mundo. E a gente sabe que nos primórdios dessa humanidade, havia uma necessidade de encarnação, de uma experiência sensória. Nós, como seres espirituais que descemos à Terra, a Márcia sempre lembra isso em todo início de trabalho, né, Márcia? Esse é o princípio de todas as coisas. Como seres espirituais celestes que descem à Terra, a gente se encanta com a matéria e a questão da sensorialidade é muito importante nos primórdios. Então, isso era, de fato, uma festa da carne, uma festa de encarnação, né? Tem a ver com os prazeres coletivos, porque nesse princípio nós também éramos almas grupais, né? Não havia uma identidade. Nossa identidade estava vinculada ao povo. Então, tem que entender que isso era uma prática, por assim dizer, antes de se tornar uma festa, era um grande festival ligado às forças da natureza, onde era um movimento cívico-religioso, digamos assim. Então, estava ligado aos impulsos ainda espirituais, que atavicamente as pessoas ainda tinham essas percepções, mas que também eles estavam sendo dominados, por assim dizer, pelas coisas da carne. Então, o erótico, o fálico, tudo isso sempre fez parte desse processo encarnatório. O Dr. Steiner dava, em algumas passagens de eras culturais, o nome de alma da sensação. E antes da alma da sensação, que pega Egito, babilônicos, mesopotâmios, a gente tem o mundo astral, o homem desenvolvendo seus corpos astrais, né? Então, claro, atrás da emoção, da sensorialidade, claro que haveria um movimento da humanidade em torno dessa necessidade encarnatória. E como almas grupais, isso se transformava num grande festival. Então, o que a gente tem como mais documentado, por assim dizer, são as festas dionisíacas, né, da Grécia, que se passavam em torno de Dionísio, Deus Pan, eram festas noturnas, né? Falava-se sobre os ciclos vitais da natureza. Dionísio é muito interessante, porque Dionísio, ele era um mortal, era Zeus com Semele, né? Então, é a festa do mortal, é a festa da terra, né? De tornar-se um mortal. Então, esse é um princípio arquetípico do que hoje vem a ser a festa de carnaval, né? Haviam sacrifícios, né? Muito ainda ligado aos aspectos lunares, né? E Os também cortejos, biozinários. Então, a gente percebe que o que se tornou um carnaval moderno, arquetipicamente, lá atrás, os elementos já estavam lá atrás. Depois veio Roma, né?
com Baco, as bacanalhas, depois a gente tem a Lupercalia. Então, eram formas deste festival se apresentar. Mas sempre haviam elementos comuns, que era o canto, a dança, um passar, realmente, eram cortejos, né? E havia imolações, haviam sacrifícios. Então, também a gente tem que colocar nessa história, aí, trazendo mais para a antroposofia, a gente sabe que no princípio dos tempos também a gente tem Lúcifer, né? Que nos acompanha ali, que nos abre o aspecto da queda, né? É ele que nos traz o primeiro contato com a Terra, e em seguida temos Ahriman, que também vai nos educar de alguma forma nesse Calma, caminho. não entra tão. Tão longe. Aí vamos Por aqui. caminhando. Eu quero trazer também as festas pagãs, as festas dos celtas, né? Isso. Dos povos que também viviam muito relacionados às forças da natureza, aos ritmos da natureza, e que celebravam essas passagens, né? Esses marcos do solstício, do equinócio, e que não por acaso acontece também um deles bem agora, nessa época do carnaval. E eu acho que a gente também herda um pouco desses ritos, né, pré-cristãos dentro dessas festas que eram cultuadas ali, não necessariamente os sacrifícios, mas tinha essa relação com a natureza em termos dos seus instintos, da sua fertilidade. Não só os animais entravam no cio quando saíam do inverno, né, no hemisfério norte, saíam do inverno para entrar na primavera, e aí tudo florescia, tudo começava a ganhar vida, quanto os seres humanos na época associavam esse eros e essa fertilidade também aos relacionamentos. Então era muito comum as festas nos campos, com as fogueiras, né? E eles namorando e fazendo sexo, porque eles estavam honrando a Mãe Terra e apoiando esse impulso da fertilidade, celebrando essa fertilidade da terra. Então, também tem essa reverência à terra, né? E sim, tinha uma relação direta com esse caminho mais ligado às forças da natureza. Não tinha consciência, né, da transcendência espiritual, então tinha essa relação também, né? Márcia, fala Então, alguma coisa. Sim, falarei. Como não? É interessante porque a gente pode pensar assim: bom, o processo encarnatório é um processo que todo ser humano passa. A gente começa como um bebezinho, e esse bebezinho gradativamente vai encarnando da cabecinha até os pés e vai passando por diversas fases. A Karen até já trouxe para a gente. A gente, quando chega lá entre 14 e 21 anos, está desenvolvendo esse corpo dos astros, né, o corpo dos desejos. E esse corpo dos desejos, se ele não existisse, a gente não ia encarnar na Terra. Né? Esse corpo dos desejos desperta o nosso interesse no âmbito do pensar, mas também no âmbito do agir, do desejar a Terra. E desejar encarnar em si mesmo, né? Desejar despertar todo esse âmbito que está mais na esfera do inconsciente, toda a nossa sexualidade, toda a nossa capacidade de sermos férteis, né? De criarmos outros seres humanos. Isso é algo que todo ser humano deseja. Embora a gente diga, ai, que bom quando eu era bebê, mas Deus me livre continuar vivendo como bebê. Eu quero chegar na adolescência, e agora que eu tenho neto adolescente, eu vejo como o desejo do mundo, de realizar, de construir, de fazer, é muito forte, né? E a gente continua encarnando agora, a partir dos 21 anos, mas existe um eu, uma individualidade que está lá presente, e esse eu já é a nossa capacidade de olharmos para o mundo e ajuizarmos. Isso me interessa, não me interessa, ou não, isso é bom para mim ou não é, isso é belo, é verdadeiro, ou não é nem belo nem verdadeiro. Aos poucos a gente vai repetindo o que a gente desenvolveu entre o nascimento até os 21 anos de idade, o bom, o belo e o verdadeiro. Então a gente quer encarnar e a gente quer estar na Terra. Né? Se a gente quer estar na Terra, a gente quer experimentar também tudo que diz respeito à carne. Né? Então todo
desejo, a paixão, a alegria, a profunda tristeza, todos os sentimentos, as emoções, a gente quer experimentá-los. E o carnaval é esse momento em que você pode extravasar aquilo que é a experiência de um ser humano que tem uma alma, que está encarnado na Terra, mas que é um ser espiritual também, né? Então a gente pode, como a Karen disse, que ela é filha do carnaval, né? Quer dizer, eu tinha muita curiosidade do que era o carnaval quando eu era menina, porque o carnaval era um curso de carros na rua, famílias que se vestiam com fantasias, famílias combinavam as máscaras, as fantasias. Era muito divertido a gente ver tudo aquilo, mas tinha o sangue do diabo. E o sangue do diabo era um preparado que os meninos faziam, especialmente os meninos, para espirrar nas nossas blusas, para a gente ficar toda vermelha, ficar muito brava com eles. Então, ali começava, sabe, nesse período dos 14, 15 anos de idade, esse interesse, embora meus pais levassem a gente para ver o curso muito antes, né? A gente chamava de curso naquela época, não tinha fio elétrico nem nada disso. E é interessante que a gente fala dessa festa que tem um caráter totalmente popular, uma manifestação popular, grupos de amigos que se reúnem. Eu vivi muito isso em Ouro Preto na época que vivi lá, que era um carnaval de rua. Não era um carnaval de trio elétrico nem nada. Como era divertido você se preparar, né? Como era gostoso. E desde o filho menorzinho até o vovô e a vovó, todo mundo ia com uma fantasia. Tinha os blocos, né? Tem, né? Os bloquinhos no interior Continua de Minas. existindo. Eu, E como boa continua mineira, existindo esses também blocos. ia. É. Então, isso é muito gostoso, e a gente pode dizer que o ser humano vai encarnando e chega um momento em que ele se percebe, não só um ser que está aqui, que tem responsabilidade, que trabalha, que tem desejo, que tem paixão, tem tudo, mas alguém também tem uma missão para cumprir. Talvez aí as coisas possam começar a mudar lá pelo meio da vida. Entre 30 e 33, entre 28 a 35, pode ser um momento de grandes mudanças, né? E a pessoa pode dizer, bom, agora, quer dizer, eu continuo me interessando, e de que forma eu me interesso pelo carnaval? Aí cada pessoa pode perguntar a si mesma, porque esse é um espaço de liberdade. É diferente a gente falar do carnaval e falar da Páscoa, falar do Natal, porque esse é um espaço de absoluta liberdade. Eu decido que eu quero comemorar ou não o carnaval, porque é a festa da carne, então eu decido. Não é uma festa de convocação no sentido religioso, não no sentido mais espiritual, mas é do desenvolvimento da individualidade como ser que está vivendo na Terra. E aí um espaço de liberdade enorme, porque tudo você pode fazer, você pode escolher, né? E você pode exceder-se. É interessante que eu acompanhei uma pessoa há alguns anos, que essa pessoa era seríssima, menos durante o carnaval. Durante o carnaval, ele não voltava para casa e ficava na rua. Bebia, caía, ficava na rua, se fantasiava. Depois que acabava o carnaval, voltava tudo Aí direitinho. Mas começava a A sério. quaresma, E, a essa penitência. quaresma. e esse é um pouco a característica desse período, que é a subversão da ordem, né? Daquilo que era ordem. Então, me visto, eu coloco máscaras, eu coloco, me visto de homem, me visto de mulher, faço, me permito, né, usar todas as máscaras que eu antes, né, ou depois não usaria. Então, eu Uhum. queria. A Karen foi falando das festas dionisíacas, a Luciana também das celtas, né, desse lado todo. E você tocou no Lúcifer e Arima. Então, eu queria ver a relação dessas festas dionisíacas com os espíritos da natureza e com estas forças de Lúcifer e Arima. Como a gente vivencia isso hoje? Então, o Dr. Steiner, ele fala num GA explicitamente que nós temos um demônio em cada lado. É bem interessante essa imagem, porque a gente pode colocar como as três cruzes do Calvário, as três cruzes do Gólgota.
né? Então, existe uma cruz que está à frente, que é o próprio Cristo, o anjo pleno, né, por assim dizer, e nós temos essas duas figuras, uma de cada lado, né? Lúcifer, por ser o espírito de luz, né, uma luz que se excede, ele tem muito a ver com orgulho, com ilusão, com a fantasia. Então, esse fantasiar, e que era natural nessas festas, que até hoje são, mas muito mais no período onde essas pessoas eram tomadas. A gente tem que pensar a antiguidade, não o ser humano com a consciência de hoje. A gente tem que pensar essa antiguidade, até a biologia era outra, né? Então, animicamente, eles eram muito mais sensíveis às forças da natureza, aos elementais da natureza. Eram épocas que eles ouviam as estrelas ainda, né? Ainda tinha o ressoar da lua. Então, assim, era um ser humano, animicamente, muito mais sensível do que é hoje, né? Biologicamente, com necessidades muito mais latentes do que é hoje. Então, assim, existe um ser humano da antiguidade que vivenciava essas fantasias, vivenciava as forças de Lúcifer com muito mais força, né? Que é isso que Márcia falou. Hoje, querendo ou não, a gente já tem uma consciência de si. Querendo ou não, o ser humano moderno já tomou para si um grau de consciência, que na antiguidade não se tinha. Então, eles eram tomados pelos cantos, pelos movimentos, pelo próprio grupo, né? Então, Lúcifer é aquele que se excede na fantasia. Então, eles entravam em processos fantasiosos, né? De uma exaltação. Isso era um processo luciférico. Mas eles também vivenciavam um processo arimânico, que tem a ver com o mascarar. Então, a gente pode dizer que a fantasia é muito mais um processo luciférico. A máscara é muito mais arimânica, porque você não vê quem está por trás, né? Então, ao longo dessas festas, pegando a Idade Média, que é o que a gente tem mais próximo, né? A gente sabe que os reis se vestiam de escravos. Escravos podiam se vestir de rei, inclusive podiam matar em praça pública, né? Eles podiam colocar alguém a julgo, se eles estavam mascarados. Então, a gente percebe que tem duas forças que atuam dentro das festas como eram na antiguidade, lembrando bem. Até porque o Carnaval do Brasil, a gente estava conversando aqui entre nós outro dia, o Carnaval do Brasil, gente, é uma outra qualidade. Veio do Império, veio da Europa, mas é um eco disso tudo. Sem dúvida os elementos estão aqui, mas a gente não pode ter isso como referência. Para a gente olhar como uma convocação, eu tenho que olhar lá para trás, né? O que isso tem a ver com a espiritualidade, com o sentido de consciência humana, desenvolvimento de consciência. Então, eram práticas nessa época dotadas de muito impulso luciférico pelas fantasias e também o arimânico quando eles se escondiam por trás de uma máscara. Legal. E você trouxe o acontecimento aí do Gólgota, você até falou das três cruzes, né? E Sim. aí, como é que esse acontecimento, ele transformou a maneira como o ser humano, né, ou a humanidade lida com a questão da carne, da matéria e do espírito? Para Márcia, era uma festa para fora. Talvez para a Márcia ou a Luciana trazer. Sim. Deixa a Lu falar, por favor. Não, eu vou falar a minha visão, mas eu quero te escutar também, tá, Márcia? Tá. Eu vejo assim, eu acho que hoje, na Alma da Consciência, a grande oportunidade que a gente ganha com a chegada do Cristo, né, desse Cristo que nos mostra a cruz do meio, é exatamente poder ter a qualidade consciente de que eu posso usar uma máscara, né, de que eu posso me fantasiar, mas que não necessariamente eu estou à mercê destas forças, né? Eu sei a máscara que eu uso. Isso também, inclusive, a gente pode olhar pela psicanálise junguiana, que usa esses termos. Sim. Né? A máscara, a persona, né? A sombra e a própria fantasia, que é tão importante. Inclusive, Lúcifer, ele pode ser colocado num âmbito em que eu posso ter consciência de que as forças que ele me traz são muito importantes para o meu caminho artístico, né? A fantasia é importante na vida, assim como a diversão. Então, quando a gente fala o carnaval, é uma época de fazer festa, é um rito também,
né? Então, fazer essas festas e divertir-se faz parte do mundo humano, desde que a gente se lembre que somos seres espirituais e que temos essa consciência de que não é simplesmente perder essa consciência num bacanal ou numa festa que não tenha realmente uma qualidade, que eu possa voltar para casa, lidar com a minha ressaca, e acordar no dia seguinte e seguir com o propósito da minha alma, né? Então, eu acho que isso, para mim, o evento do Gólgota é inegável de que antes de Cristo e depois de Cristo algo aconteceu, historicamente. E o que eu vejo como um caminho de oportunidade, porque eu acho que não é uma questão que todo mundo que está vivendo hoje está vivendo a alma da consciência conscientemente, né? É poder encontrar no carnaval um sentido de poder me divertir, de poder me fantasiar, de usar a minha máscara como um símbolo desse momento em que tem horas que a gente tem que ter uma máscara mesmo, tem horas que a gente não pode ficar exposto o tempo todo. A fantasia é importante, porque a vida às vezes é muito dura, né? Mas tudo isso com consciência. E aí, para terminar, passar a palavra para a Márcia, eu acho que é importante a gente lembrar que o carnaval não é uma festa cristã, mas que foi incorporada dentro da igreja, inclusive, porque é a partir da quarta-feira de cinzas, ou seja, após o carnaval, que a gente começa a contar os 40 dias da quaresma, né? Até a Semana Santa do Domingo de Ramos, que inaugura a Semana Santa, que vai até o Domingo de Páscoa, né? Acho isso muito importante que a gente veja também. Uma festa pagã que foi incorporada dentro de tradições cristãs da instituição católica, inclusive, né? Márcia. Márcia. Interessante a gente pensar assim, que cada vez mais o ser humano é criador, né? Nós criamos o mundo que a gente vive, a gente vai criando. E tem um livro da doutora Gudrun, que talvez muitos de vocês conheçam, Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Né? Então, essas coisas me levam, essas duas reflexões me levam a uma reflexão maior. Então, eu imagino assim, se você vai para o carnaval e você vai para o carnaval a partir de você mesmo, a partir do seu grupo de amigos, a partir do seu próprio impulso, né, de poder libertar-se um pouco e arriscar ir um pouco além, porque muitas vezes o fato de que você arrisca ter uma máscara, você arrisca uma fantasia, você arrisca, essas experiências todas enriquecem a nossa vida anímica, né? Mas uma coisa que me chama bastante atenção atualmente é que você vivencia o carnaval sentado no sofá da sua casa através da televisão. Né? E que interessante isso. Né? Você é espectador, então, se é para a gente viver o carnaval, que o carnaval seja algo que efetivamente manifesta alguma coisa que existe em mim que precisa se expandir. E que pode ir para o mundo, pode se expandir, mas pode retornar como uma vivência, como uma experiência. Então eu lembro como era gostoso no carnaval em Ouro Preto, a gente se fantasiar, ver os blocos, dar risada, e ver um grupo que chamava bandalheira, cada um tinha um instrumento musical, nenhum instrumento musical efetivamente tinha corda ou tinha sopro, eram instrumentos assim que não serviam absolutamente para nada, porque todos eram quebrados. Mas esse grupo, a bandalheira, que era de só homens que transitavam por Ouro Preto inteiro, eles marchavam com uma seriedade, sabe? Uma competência, que era a própria incompetência musical, que você só pode rir daquilo, só pode se divertir, né? Então, ver as personalidades mais conhecidas da cidade marchando de roupa branca, impecável, mas em um instrumento funcionava como instrumento, e cada um tocava a sua própria música. Eu acho que assim, o símbolo maravilhoso do carnaval, sabe? Assim, quando você expressa algo da sua individualidade, quando você traz algo que é seu, e tem um pouco de olhar assim, um pouco, né? De ser espectador. Né? Ao invés de você criar o seu próprio espaço, você vira espectador. E você, se não for os bloquinhos de rua, etc., você ainda tem que pagar. É meio estranho isso, do meu ponto de vista. Mas
Como eu já disse, nós hoje vivemos a alma da consciência. Você pode ser totalmente arrastado por essas experiências, ou você pode dizer como eu quero passar o carnaval, ou como eu quero vivenciar o carnaval. Qual o significado desse carnaval para mim, né? Porque pode ser muito interessante para muitas pessoas serem espectadoras, mas o que isso significa para esta pessoa? O que é que isso traz para esta pessoa? Nenhuma condenação, nenhuma coisa nem outra, mas o espaço de liberdade onde eu decido como eu quero passar o carnaval. E no meu caso, né, passar o carnaval, aproveitar o feriado e poder aproveitar aquilo que a minha casa disponibiliza e que durante muitos anos, pelo excesso de compromissos, eu me privei de aproveitar. Mas, assim, eu gosto de uma música de carnaval, eu gosto de ouvir as músicas antigas de carnaval, eu gosto de lembrar, principalmente, da alegria de você poder relaxar um pouco e soltar aspectos da sua personalidade, da sua individualidade, e poder expô-las e depois recolher isso e usar quando você quiser usar, ou quando você quiser expor. E nesse ponto eu quero só acrescentar, não tem festa. Quem sabe fazer festa nesse mundo é o brasileiro, né? Então o Carnaval do Brasil, não é à toa que ele é tão famoso internacionalmente, porque, gente, não sei se alguém já teve essa experiência de escutar uma escola de samba de perto. É Uhum. é uma coisa impressionante, o corpo inteiro fibrila com aquela batucada, né? É impossível você ficar parado. Então, essa coisa de soltar na carne através de uma festa, e que tem muito da nossa raiz africana também, né? Essa vontade de bater o pé no chão e de sambar e de celebrar e festejar, apesar de qualquer sofrimento, de qualquer dor, isso é da nossa alma brasileira. A nossa capacidade de festejar, independente do tempo mais duro que a gente tiver, né? Então, esse samba raiz que a gente tem, ninguém tem. E o carnaval é a época de viver isso também, né? E as crianças, né? As crianças ficam vendo meu neto, a alegria dele que ele vai se fantasiar, que ele vai dançar, que ele vai jogar confete e serpentina, né? Então, tem muita coisa boa e importante, inclusive nas memórias biográficas. Quem está aí escutando, vai pensando quais são suas memórias biográficas de carnaval, né? Na sua infância, eu lembro das fantasias que a minha mãe costurava para mim, e eu que escolhia as fantasias. E eram coisas assim que ela fazia à mão. Isso é uma linguagem amorosa que eu guardo, né? Eu lembro que eu quis fantasiar de abelha. Gente, quem que queria fantasiar de abelha? E ela criou uma asa com arame, com meia calça, e passou spray, e fez anteninha. E eu me senti a própria abelha, né? E depois, com o tempo, na juventude, eu bordava as minhas lantejoulas. Eu ia para os meus bloquinhos no interior de Minas Gerais, né? E hoje, com os meus 58 anos, eu vou botar meu bloco aqui dentro de casa mesmo. A Lê Marx está dizendo hoje há uma quantidade muito grande de retiros, né, com características antagônicas ao carnaval. Né? Então, esse um pouco de uma pergunta também que vem, que é como é que eu dou espaço para as forças da sombra sem comprometer o desenvolvimento espiritual. Então, como que eu faço isso? Porque aqui os retiros, né, que tem hoje, eles dão foco a esse desenvolvimento. Mas se eu quero viver isso, como que eu faço? Ô, Né? Kari, eu vou dar uma bola no gol para você e eu não vou falar mais nada. O portal dos essênios, quando Cristo. Pronto, o resto é com você. Quem Você já me, sabe, você me entendeu. deu um gol, mas eu vou ter que explicar para a galera toda, né? O que Agora é isso? pronto. Era para você explicar, eu só pus no gol. Você chuta, Moira. Olha, não, eu vou pegar. A Lu trouxe uma coisa muito importante, mas enquanto Márcia falava, eu queria só acrescentar uma coisa. Muitos de que estão aqui assistindo sabem um pouco o que a gente vai falar. Aquela imagem que o Dr. Steiner esculpiu, o grupo, né?
que nós temos Ahriman embaixo, Lúcifer em cima, o Cristo ao centro e o humor do outro lado. Verdade. É. Então, a gente tem que entender que o humor também é uma entidade que participa Sim. do nosso desenvolvimento. A gente tende a ter isso como, né, a gente não coloca ele como um ser, mas ele está presente. E ele traz essa leveza, que é isso que a Luciana está falando. Ele traz uma leveza para situações de Ahriman e Lúcifer, porque são seres gigantescos, dos quais nós não podemos negligenciar. Eu vou negociar com ele, cuidado. Eles são superiores a nós. Cuidado, não subestime esses dois. Então, tem uma coisa de não subestimar estas forças. Por isso, Cristo ao centro. Nós falávamos na nossa reunião de alinhamento. Como é que a gente pode ir a essas festas que têm um impulso pagão? Ainda está lá. Arquetipicamente, isso é que é. Ele é uma festa da carne. Não, é inegável. Mas descobrir o sol com a peneira. Mas como é que eu vou e volto com a minha dignidade? Né? Então, aí eu tenho que ter o impulso do Cristo, no sentido de uma autoconsciência. Impulso do Cristo é a consciência de si. Isso que Márcia falou, em liberdade eu vou, mas em liberdade eu volto. Não libertinagem. Né? E aí a gente cai na força dessas duas figuras, que são grandes. Lembra? São grandes. Então, o humor está participando disso. É claro que, dependendo dos povos, um povo é mais neurosensorial, o outro povo é mais rítmico, outro povo é mais metabólico. O brasileiro é metabólico. Né? Abaixo do Equador, a gente sabe o que acontece. Nós somos metabólicos. Né? Então, é claro que uma festa com esses elementos encontra um povo metabólico, a gente vai colorir isso como pouco. Né? Já o pessoal da Europa, Veneza, por exemplo, vive um carnaval centenário, mas é com outra beleza, e não dá para dizer que é fraco, que é apenas outro carnaval. A disposição das almas daquele povo para viver esta festa é outra. E os nórdicos ainda, porque eles saem com as carrancas, os elementais. Né? Então, veja, cada povo ainda cultua, por assim dizer, essa festa da carne. Cada um a sua forma, a sua maneira. Agora, o humor está em todos. O humor está em todos eles. Né? Então, acho que isso é uma coisa para a gente levar em consideração. Quanto aos retiros, Márcia, isso que Lu traz, né? Os essênios, então, eram um grupo de terapeutas que faziam um processo de purificação muito sério. Eles eram extremamente ascetas, né? Ficavam fora dos muros de Jerusalém, ali no deserto, né? E faziam um caminho de um ascetismo único. E aí, a gente sabe que quando Cristo passa, fica um período com eles, ele vê nestes portais das colônias essênicas Ahriman e Lúcifer. E Cristo diz, isso não é possível, porque enquanto eles estão protegidos, através das suas práticas de purificações, orações, alimento, né, uma prática extremamente árdua, e que sim, tinha frutos, efeitos sobre eles, enquanto isso o mundo lá fora tinha de lidar com essas duas figuras. Né? Cristo é o que transborda, Cristo não trabalha para poucos, trabalha para tudo e para todos. Portanto, não poderia ficar dentro de um movimento onde havia poucos protegidos, alheio, e as forças trabalhando em total liberdade aí fora. Mas também me lembra uma coisa que o Dr. Steiner traz, a gente não pode esquecer que a gente está numa live de Eleb, né? O Dr. Steiner traz o seguinte, o prazer é fundamental para o processo de encarnação, nos vincula à vida, mas com o passar da biografia, com a maturidade, o prazer não pode ser seu dono, em momento algum. Então, o prazer como um elemento de vida, como algo que me vincula à vida, mas nunca tomar a alma humana. Então, são coisas. Aí, de novo, a gente está dentro de um movimento antroposófico, é um caminho espiritual. Saber lidar com este prazer é parte de um caminho espiritual. Agora, tampouco eu posso me colocar fora do movimento. Quer dizer, não adianta fazer um retiro para fazer um desenvolvimento que pode me levar ao encontro de Lúcifer, pode me levar ao encontro de Ahriman, enquanto a vida está passando. Cristo não se retirou, Cristo atuou enquanto a vida acontecia. Então a gente entende que assim,
não cabe julgamento, mas será que esse é o melhor momento para eu me retirar? Será que é não estar na vida de alguma forma, como Márcia disse, escolhendo a mim própria, a mim mesmo, como vivenciar esse período? Se é um feriado, eu posso descansar, posso ir à rua, assistir, posso me divertir de alguma forma, mas ficar alheio a uma festa que faz parte da evolução humana? E tudo que a gente reprime, uma hora explode, né? Então a gente sabe que na biografia no quarto setênio, a gente vive a sensação. De 21 a 28, a gente deve experimentar as sensações desses prazeres, né? Que a carne pode oferecer, inclusive. Mas a partir dos 28 aos 35, 35, 42, e aqui na live muitas pessoas já estão nessa fase depois dos 42, é importante a gente perceber que saber o que é bom para a gente implica em renunciar a determinados prazeres, porque eles não servem mais, como roupas do passado, né? Como uma fantasia de carnaval do passado, que não me serve mais agora, não é mais adequado nesse momento. Então, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Acho que isso é um caminho de consciência, né? De saber o que é bom, belo e verdadeiro para você, depois de uma certa fase da vida onde você experimentou o bom, o belo e verdadeiro do mundo que te chegava, ou através dos seus pais, ou através daqueles que te educaram, ou através dos amigos, ou mesmo através das suas experiências ainda um pouco inconscientes. Então, Como vivenciar com consciência sem se perder de quem somos, né? Márcia, você tem que pensar que em cada fase da vida também, a gente precisa de um tipo de alimento. Você come demais uma coisa, quando você já não precisa mais, você vai se intoxicar. Então, teve uma época que existia o carnaval, os 4 dias de carnaval, mas depois tinha carnaval o ano inteiro, né? E foi uma época em que eu tive um grupo de mulheres com as quais eu trabalhei terapeuticamente, e a questão era, a cada repetição da mesma coisa, no mesmo ano, vinha depois um grande vazio. Porque chega uma fase da vida que não é esse o alimento que você precisa. É isso. O alimento para o corpo astral é uma coisa, o alimento para a alma da sensação de 21 a 28 é outra coisa, o alimento entre os 28 e os 35 é outra coisa, porque o corpo físico precisa de alimento, mas a alma precisa de alimento e o espírito precisa de alimento. Quando você continua fazendo o movimento encarnatório, entregando só os prazeres da carne, e você já está mais lá para diante, não estou dizendo de renunciar a todo o que existe das nossas demandas do nosso corpo físico, da nossa amorosidade, da nossa sexualidade, do nosso encontro com o outro, não estou falando isso, mas estou falando que a dose daquilo que você precisa numa fase de vida é diferente em fases posteriores. Então, talvez algumas pessoas se sintam confortáveis em fazer um retiro, né? Porque isso é o que eles estão precisando, e outros não, estejam confortáveis em fazer outra coisa. Mas, de uma forma ou de outra, todo mundo tem sombra, né? Se você puder trabalhar com a sua sombra, rir dela, se divertir, e depois colocá-la sob o domínio do seu eu, valeu. É isso aí. É isso aí. Eu me lembrei, Márcia, enquanto você falava, uma coisa que a gente está falando até do João Melé, né? Que é uma pessoa que a gente tem de citar, quem não conhece, por favor, vai ver, fazer um trabalho em pleno carnaval. Então, é só para distinguir o que é um trabalho e o que é um retiro espiritual, quer dizer, qual o fundamento disso? Porque o ser humano tem de trabalhar 365 dias do ano, a gente trabalha de dia na vigilância e à noite, enquanto dorme, estamos vivendo e fazendo. O trabalho é constante. Então, assim, é só para a gente não colocar tudo junto e misturado. Há trabalhos e trabalhos, né? Agora, me veio uma associação muito, muito clara, ouvindo Márcia, né? A gente fala na antroposofia do bom, belo e verdadeiro. A capacidade de estar dentro de um movimento carnal e discernir o bom do mal, o belo do feio, o verdadeiro da mentira. Porque o carnaval também nos oferece, né? O mal, no sentido de exceder, excede-se, né?
feio, porque se a gente vai ver, a gente vê as carrancas, a gente vê as caricaturas, né? E falsidade no sentido de que sim, às vezes aquela pessoa está vestida sei lá, de uma rainha de algo, isso que na realidade não é. Então, assim, como estar nesse ambiente também discernindo o bom e o belo verdadeiro, porque no fundo é isso que guia a alma humana. Uhum. É isso. Isso aí, muito bem. Tem algumas mensagens da catedral aí que já falou. Sinto que uma coisa importante é que o carnaval tem começo, meio e fim. São 4 dias e depois a gente volta para a luta micaélica, né? E a Lê falou, e um verso do Chico Buarque, né, do Vai Passar. E um dia, afinal, tinha o direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava Carnaval. Chico Buarque, é o Alexandre que escreveu. Uhum. Agora, é importante a gente vincular, desculpa, só aqui, Lu trouxe um aspecto que a gente está deixando passar, que é o seguinte: a gente tem o carnaval, que é isso que o Ale trouxe. Perfeito, Chico, nada a acrescentar. Mas depois você tem um ínterim, um silêncio. É aquilo para fora e um silêncio quaresmal. Para aí o espírito agir na Semana Santa. Isso eu gostaria de falar um pouquinho, posso? Vai. Agora faz você o gol. Vai empatar. Vai. Eu quero dizer que dentro de toda essa pesquisa, eu e a Marília Mader, né, da Catedral do Amor, a gente trabalha na época das Noites Santas, com as Noites Santas dentro desse caminho de consciência, com os sonhos e com todas as inspirações, né, tanto do zodíaco, nas estrelas, quanto das pedras, pelo Apocalipse de João. E agora nós temos a outra proposta que começa na quarta-feira de cinzas, que são 40 dias de uma travessia meditativa, contemplativa, até o Domingo de Ramos, onde quem tiver interesse pode saber um pouco mais no @ Catedral do Amor, que é uma travessia pautada nas tentações do deserto, né? Quando Cristo vai para o deserto e fica 40 dias lá e é tentado pelo demônio. E aí a gente pode pensar nesse demôniozinho que a própria Karen disse, tem um de cada lado, né? E um em mim. Então, como as nossas sombras e a nossa capacidade de olharmos para isso nesta reflexão de 40 dias. 40 dias é um número muito sagrado, inclusive nos evangelhos, né? Ele começa a ser contado da quarta-feira de cinzas até o Domingo de Ramos, e depois a Páscoa são os 40 dias para a Ascensão, né? Então, quem tiver interesse em saber, é uma jornada de mergulho interno, né? É uma proposta meditativa pautada na antroposofia, com reflexões biográficas e com arte, claro, porque eu não poderia deixar de trazer a arte como uma meditação contemplativa. Então, vamos ter também Hilma af Klint dentro da Quaresma. Muito obrigada por poder falar disso, porque eu queria muito divulgar isso para vocês. Então, quem tiver interesse, procura a Catedral do Amor, são trabalhos lindos. A gente já vai tendo que encerrar, olha, de repente já passou 1 hora. E tinha muito mais a ser falado, né, nesse lugar. Mas aguardem as santas convocações das próximas festas que vão estar aí, vamos estar falando com as 3 moiras, sempre trazendo essa ampliação desse tema, né, de cada tema. E o quanto isso é importante para que a gente possa ampliar, né, esse olhar, trazer mais consciência para cada uma dessas festas, né, que a gente passa ao longo do ano. Então, as considerações finais para vocês, Luciana, Márcia e Karen, para a gente ir fechando essa live. A minha consideração é que vocês se divirtam muito dentro daquilo que cabe a vocês no seu carnaval, na sua festa, né? Não se esqueçam de levar humor onde quer que vocês estejam. E como diz a Márcia, voltem com dignidade. Na quarta-feira de cinzas, que a gente acorde com dignidade. Tira a fantasia na quarta-feira. Tira né? a máscara, tira a fantasia, né? Que a gente continua com o samba no pé, mas que a vida
vai para a luta de novo, né? A última coisa que eu acho importante, a gente entrar nesse lugar também da quaresma, substituindo aquilo que a gente chama de talvez de penitência por um sacro ofício. A consciência de que eu escolho me sacrificar e renunciar a algo, não porque eu tenho que fazer penitência para pagar os pecados do carnaval. Legal. Karen? Bom, para mim, assim, as pessoas, estou lendo que as pessoas estão escrevendo, agradecendo, né? Mas quem agradece sou eu, porque cada vez que eu encontro com as minhas moiras, elas fazem eu caminhar um pouquinho no meu crescimento, nas minhas pesquisas. É sempre uma alegria e uma gratidão estar aqui. Depois da Lu, do caminho que Lu vai fazer no deserto, em seguida eu vou oferecer também o biográfico crístico, que são 7 dias, para a gente colocar nossa biografia junto da Semana Santa. Então, quão rico é esse encontro em vários aspectos. E que as pessoas não percam os elos das festas. Isso é uma coisa assim, que do meu coração eu peço. Claro que a gente não vai conseguir talvez estar em todas, mas vão lá no canal da Eleb, busquem, escutem, porque as festas dialogam. E é nessa mágica, é neste diálogo aonde nós vamos encontrar convocação. Senão essa palavra ela fica solta. A convocação é porque nós fomos convocados, estamos aqui por isso. Agora, isso só vai fazer sentido se eu percorrer os elos desse calendário absolutamente oculto. Então, eu agradeço demais quem esteve hoje aqui com a gente. De novo, agradeço as minhas moiras, porque sem elas eu não iria chegar, né? O carnaval foi incrível, foi um grande biográfico para mim. Estou pronta para o próximo, vamos lá. Eu quero falar do Sim, então entre também no Sim, coloquei aí, que é a plataforma que Karen coloca também com muita propriedade. Então, vamos também compartilhar o que é bom. Márcia? Obrigado. Então, a dança faz parte da vida, a música faz parte da vida, a alegria faz parte da vida. E ser livre para poder ser si mesmo é a coisa mais preciosa da vida. Então, que cada um encontre a si mesmo para vivenciar, né? E que isso lhe traga alegria, que isso lhe traga experiência, que isso lhe traga uma possibilidade de realmente experimentar a si mesmo em espaços mais diferentes possíveis e retornar a si mesmo com uma vida anímica rica, com pensar, sentir e querer rico, permeado pelas mais variadas experiências que o mundo pode nos trazer. Divirtam-se sempre que possível. Tenham bom humor sempre que possível. Chorem quando for necessário. Mas gostar de ouvir música é fundamental. Muito bem. Uma marchinha de carnaval, né? Hoje eu não quero sofrer, hoje eu não quero chorar. Deixei a tristeza lá fora, mandei a saudade esperar até a quarta-feira. Até quarta-feira. E aí, como diz a Marília da Catedral, começa a luta micaélica a partir da quarta-feira de cinza. Né? Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada a quem está nos assistindo. Busca lá a Catedral do Amor, busca lá o Núcleo Sim, segue a Eleb. Quem não segue ainda, segue a Eleb também. Aí vamos aumentar esse número de pessoas que segue, que faz, para que a gente possa estar trazendo sempre mais novidades aqui. Então, muito obrigada. Bom carnaval a todos. Divirtam-se. Obrigada, Márcia, também. Obrigada, Márcia. Tchau, moiras. Tchau, obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada.